1 Samuel, capítulo 16, verso de número 18. Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, um homem forte e valente, homem de guerra, prudente em questões, tem uma boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém? Quinta qualidade de Davi, que nós vamos tratar essa noite. Diga comigo: boa aparência. Bom, se você não comeu, eu até entendo, mas se você comeu, dá para melhorar. Boa aparência. Isso será aquilo que nós vamos tratar nessa noite. Essa talvez seja a qualidade de Davi, se a gente fosse olhar em todo o texto, tida como a menos importante. Essa talvez seja a qualidade que, quando você lê o texto, não parece ser tão proeminente, importante, fascinante. Falar que Davi é um músico de excelência é maravilhoso. Falar que Davi é um homem forte e valente, isso exalta muito a Davi. Falar que Davi é um homem que é prudente nas questões, sabe falar, sabe conversar, é maravilhoso. Falar que Davi é um homem que venceu muitas guerras também é. Mas quando a gente olha, e talvez algumas das traduções aqui vai ter isso, a boa aparência de Davi. Em algumas traduções diz que Davi era uma pessoa formosa. Há traduções que ainda dizem um homem bonito. Em outras traduções, aquelas mais assim, mais arcaicas, como a Almeida Corrigida, ela vai dizer que Davi é um homem de gentil presença, de gentil aspecto. E você, inteligente como é, sabe que primeiro momento, na primeira análise do texto, a gente olha e pensa assim: por que é que a Bíblia iria dizer que Davi é um homem bonito? Qual a necessidade de a Bíblia dizer que ele é uma pessoa formosa? Qual a necessidade de a Bíblia dizer que ele é um homem bonito, formoso? Não há necessidade alguma disso, aparentemente. E é bem verdade que, e eu gosto dessa expressão, de gentil presença, porque o que a Bíblia está citando aqui é muito mais, não só, mas é muito mais do que a beleza, a aparência física de Davi. Ser um homem de gentil presença, de gentil aspecto, é muito mais que aparência. É muito mais do que beleza exterior. E essa qualidade, ela não é uma qualidade que deve ser descartada. Tanto que esse homem, quando vai chegar diante do rei, Saul vai dizer: ele tem uma gentil presença. Esse homem tem uma boa aparência. Se isso não fosse tão importante, certamente não seria uma das qualidades que ele daria de Davi. E sabe o que é interessante a gente observar? Que quando a Bíblia trata da aparência de Davi, eu quero tratar com vocês dois aspectos disso. A primeira verdade é que, se tem uma coisa que a nossa sociedade, ela valoriza bastante, é a aparência. Nós vivemos num mundo, numa era dos cliques, das selfies, das fotos. Nós vivemos na era em que tudo à nossa volta
gira em torno daquela fotografia bem tirada, naquele momento bonito em que você, principalmente as mulheres, se produziu mais. E você chega diante do espelho e você gosta da visão que está vendo. Talvez há muito tempo você não se sentia assim, com aquela autoestima elevada, e você diz o quê? Vou tirar uma foto. Vou registrar esse momento, ou essa roupa nova que você comprou, esse sapato novo que você comprou, aquela maquiagem bem feita que você fez. A nossa sociedade e tudo à nossa volta gira em torno disso. Porque você vai para o Instagram, por exemplo, e quando surgiu aquele boato de que os filtros do Instagram seriam removidos, muita gente falou: nunca mais eu tiro uma foto, nunca mais eu gravo um bumerangue. Por quê? Porque aquela beleza que estava escondida atrás dos filtros não seria mais uma realidade. Aquele filtro maravilhoso que ali estava, ele desapareceu, ele desapareceria. Enfim, para a gente ir para a rede social, a gente tem que ter uma boa. Dificilmente alguém vai postar uma foto em que ele não se sinta bem, sim ou não? O ser humano, por natureza, ele aprecia aquilo que é belo. O ser humano, por natureza, ele volta o seu olhar àquilo que é lindo, formoso, é natural. Há uma frase de um dos filósofos mais conhecidos do mundo. Aristóteles, ele diz que a beleza do ser humano, ela por si só é uma carta de recomendação. A beleza humana, ela é por si só um motivo para que o homem seja recomendado, só pelo fato dele ser bonito. E você diz: pastor, parece que a gente está num culto de moda, e a gente não está. Não vim dizer isso para você. Mas se a Bíblia me diz, se a Bíblia aponta que Davi é um homem bonito, isso tem um porquê. O mundo, ele criou um estereótipo. O mundo criou um padrão de beleza, sim ou não? Vocês estão aí? Sim ou não? O mundo diz para você: olha, você, para que seja belo, para que seja bela, precisa ser exatamente assim. E isso não foi algo assim, feito ali às escondidas, não. Todo tipo de filme que você vê, tudo aquilo que, principalmente, as grandes mídias, o cinema, Hollywood, diz, tem um padrão. Estabelece-se um estereótipo de beleza, aquilo que deve ser seguido. E é o que nós chamamos, de maneira social, a era do culto à beleza. Qual que é o grande problema disso, pastor? Você está dizendo que os filtros do Instagram são um problema? Não. Pastor, você está dizendo que ter uma boa pose para uma boa foto é um problema? Não. Eu não estou dizendo que a beleza externa ela é problemática, pelo contrário, ela é apreciada. A verdade é, qual o grande problema disso? É que na era do culto à beleza, um monte de gente está sendo afetado na sua identidade, porque não é ou não segue o padrão que Hollywood, que o mundo, que o cinema, que as mídias estabelecem. E você vai entender o que eu estou dizendo. Eu sempre digo isso aqui: a palavra precisa ser pensada, então pense. A grande realidade é, quanta gente, por não se sentir dentro do padrão, se menospreza. Talvez você que está me ouvindo essa noite. Se você não está como as mídias sociais queriam ou gostaria de ver você, você se sente aquém disso. Por quê? Porque a sociedade estabeleceu um culto à beleza. A sociedade diz para você: olha, você precisa ser assim, você precisa se vestir dessa forma, a sua maquiagem precisa estar desse jeito,
A sua roupa precisa ser a roupa que você viu aquele influenciador vestir. Por quê? Porque senão você está desajustado à era que você vive. E talvez muitos de nós, dentro dessa perspectiva, a gente olha e diz: poxa, eu não me encaixo. O que é pior, a gente começa a se achar, a se perceber desagradável aos olhos de Deus. Por quê, pastor? Porque parece que Deus fez você de uma maneira errada. Desculpe pela força de expressão, mas para que você entenda, parece que Deus, quando colocou a mão, Ele tremeu um pouquinho e errou você no barro. Porque você viu, e sabe qual que é o problema disso? Vou abrir um parênteses aqui. A comparação, ela gera competição. O que nós estamos fazendo e estabelecendo, principalmente os mais jovens? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no ano de 2009, uma pesquisa que eles fizeram, eles detectaram que mais de 130 mil crianças e adolescentes queriam fazer uma cirurgia plástica para deixar de ser aquele modelo que são. Por quê? Porque geralmente incluído no pacote está a comparação. E o que a comparação faz com você? Ela diz para você: você não é suficientemente belo. A comparação diz para você: você não é o padrão que o mundo estabeleceu de beleza externa. A comparação diz para você: Deus errou ao fazer você. A comparação diz para você: olha aquela foto no Instagram. Aquela comparação diz para você: coloque o nível máximo de filtros que você puder, para ninguém ver a sua realidade. A comparação faz isso. E na verdade a comparação, à medida que ela cresce, ela gera em nós competição, porque você precisa ser melhor do que o outro. E quando esse nível de competição ele cresce, você perde o que a gente chama de gratidão. Você não é satisfeito mais com aquilo que o próprio Deus fez. Você não é satisfeita mais com aquilo que Deus disse. E eu vou falar disso no final para que você entenda. E aí qual que é a grande realidade? É que nós estamos supervalorizando a beleza exterior. Nós estamos supervalorizando a ideia de que, olha, e qual que é a primeira verdade nisso? Que essa identidade afetada, você precisa entender uma coisa. Número 1, sua identidade não é definida pela cultura, sua identidade é definida pela palavra de Deus. Você não é aquilo que os atores da Globo dizem que você tem que ser. Você não é aquilo que o influenciador famoso que você segue no Instagram diz que você tem que ser. Você não é o que a cultura está dizendo que você é. Não, pastor, não. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Quem não sabe quem é, sempre vai assumir a identidade que os outros vão lhe dar. Quem não tem a sua identidade firmada, quem tem a sua identidade afetada pela cultura, vive num mundo que não é o mundo real. Ele sempre vai querer ser o outro, estar na vida do outro, a fim de sentir-se um pouco que seja agradável, feliz. Por quê? Porque essa cultura está afetando a nossa identidade. Por que é que a gente entra hoje, irmão, e se tem uma doença que tem alastrado, e até mesmo na igreja, é a depressão, ansiedade, síndrome do pânico. São doenças que não estão revelando o exterior de ninguém. São doenças, enfermidades que assolam a alma do ser humano, o interior do ser humano. E isso é problemático e é gerado muito pela cultura que a gente vive.
Aprenda uma coisa. Segunda coisa. Invista na sua imagem, mas não perca a sua identidade. Pastor, o que o senhor está dizendo? Irmã, irmão, vai para o espelho, olhe bem para o espelho. Você deve ter feito isso essa noite. Eu não sou coach não, tá? Vou deixar claro isso aqui. Mas olhe para o espelho e admire a criação que Deus fez. Cuide de você. Vista a melhor roupa que você tem. Calce o melhor sapato que você tem. Não se sinta aquilo que você realmente não é. Como assim, pastor? Aquilo que o mundo quer que você seja. Olhe para você e pense bem. Deus lá do céu, olhando e dizendo assim: eu vou criar mais um ser humano. Vou criar mais um ser humano. Quem é? Aquilo que a Bíblia diz no Salmo de número 8. Quem é ele? A coroa da criação. Já parou para pensar o que é isso? O que é a Bíblia olhar e dizer quem é o ser humano? A coroa da criação. O ponto alto, o ponto máximo da criação. Tudo que Deus fez pela sua palavra. E disse Deus, e assim foi. O ser humano é o único na criação que Deus investiu ainda mais tempo e colocou a sua digital, a sua mão, o seu DNA. Como é que, se eu não entender isso, eu vou olhar para o mundo e dizer assim: eu não sou como eu gostaria que fosse? Invista em você. Só não deixe de ser você. Por isso, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz: tomem cuidado com o padrão que o mundo estabelece e não se conformem com ele. Não se amoldem ao padrão do mundo. Paulo faz o que? Antes, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo: o mundo estabeleceu um padrão que você não pode segui-lo. O mundo estabeleceu um estereótipo que não é a realidade. E isso é o terceiro ponto. De que a cultura da beleza não define o que é belo. Como assim, pastor? Nós precisamos reavaliar as lentes que nós estamos enxergando o mundo. Nós precisamos reavaliar a maneira como nós estamos achando que o mundo está fazendo, ditando as normas, as regras. Posso dizer para você, irmão, não é normal você dizer que é crente e concordar e aceitar e normalizar o padrão que o mundo está estabelecendo, não só para beleza, para qualquer coisa. Então, reavalie isso. Olhe para você. Pegue tudo que a Bíblia diz. Você, irmão, não é nada mais, nem nada menos do que a Bíblia está dizendo. Sua identidade precisa estar firmada na palavra de Deus. E ponto. Agora, pastor, eu entendi. Eu preciso compreender, então, que a beleza externa, a beleza que o mundo estabelece, não é, ou talvez nem seja, o padrão que Deus quer que eu me sinta, a maneira como Deus quer que eu me sinta. Ok. Não estou dizendo por aí que você vai precisar andar desleixado, não é isso. Tenha cuidado, ok? Esse é um ponto. Mas se a grande preocupação da Bíblia não é dizer para nós que Davi era um cara bonito, formoso, isso é mais profundo,
a gente entra no segundo ponto. Se o primeiro é o estado, ou o cuidado com aquilo que é externo, com a aparência externa, há um segundo detalhe não menos importante, que é aquilo que ninguém vê. Essa beleza que é externa, tudo na sua vida, que reflete, que transparece aqui fora, é aquilo que está escondido aqui dentro. Eu vou citar um texto só, para a gente pensar, só um. Projeta para mim 1 Samuel 16. Verso 7, pode deixar aqui. Aquilo que há dentro de você, certamente, influencia o que é visto externamente. Ser de gentil aspecto é muito mais que beleza exterior. Ser de gentil aspecto é ter uma presença que é marcante, onde chega. Isso é ser de gentil aspecto. Agora, olha o que Deus fez com Samuel, o profeta. Verso 7, por favor. O Senhor, contudo, disse a Samuel, o profeta: não considere a sua aparência. Deus está dizendo para ele, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O que é que o homem faz? Ele vê a aparência. Mas o Senhor, ele vê Sabe que episódio é esse? Quando Deus olhou para Samuel e disse assim: vai na casa de Jessé, porque de lá eu quero me prover de um rei. Samuel chega na casa de Jessé. Quem é o primeiro irmão que aparece? Eliabe. Irmão, o cara era guerreiro, fazia parte do exército de Israel. É o primeiro que aparece na frente de Samuel. Quando Samuel olha para ele, diz assim: achei. E por quê? Qual foi o primeiro detalhe que Samuel reparou, observou em Eliabe? A sua aparência. Eliabe, ou melhor, Samuel disse assim: esse homem só pode ser o rei. Ele até poderia dizer assim: não precisa passar mais nenhum dos moços, já achei. Pensa num cara boa pinta, pensa num cara forte, musculoso, bonito, bom porte físico. Samuel pensa assim: esse é o rei, porque ele tem porte de rei. O problema é que Eliabe, ele tinha o porte de um rei, mas não tinha um coração de rei. Aí Deus olhou para ele, Samuel, e disse assim: Samuel, Samuel, o padrão que você está estabelecendo, Samuel, não é o padrão divino. E isso aqui ainda continua sendo uma realidade nos dias de hoje. Em qualquer lugar que você chegue, muitas vezes a primeira coisa que vão reparar em você é o quê? A sua. Em qualquer lugar que você chegue, a primeira coisa que vão reparar ou julgar se você tem ou não tem condição é justamente a sua. Isso começou aonde, irmão? Está aqui o Samuel. Só que aí Deus repreende ele e diz assim: Samuel, cuidado. Por quê? Isso não é importante para mim, Samuel. Isso não é aquilo que eu olho em primeira instância. Você, Samuel, o mundo pode olhar e dizer assim: Davi, esse menino nem aparência de rei não tem cara de rei, isso vai governar o quê? Aí por que Deus faz isso? Provérbios capítulo 31, verso 30.
Por que Deus olha para Samuel, o profeta, o cara cheio de Deus, e diz para ele assim: a sua visão está errada? Olha o que Provérbios 31:30 diz: a beleza, ela é enganosa. A formosura é o quê? Transitória, passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Por que é que Deus olhou para Samuel e disse assim: Samuel, você está vendo com os olhos errados? Porque a beleza, ela é... Irmão, posso dizer para você? Vai passar. Eu não sei se isso te alegra ou se... Por que Deus olha e diz assim: Samuel, Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo o... Lá na frente, no Salmo 51, Davi olha e diz assim: Deus, há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. A gente está olhando para fora essa carcaça aqui e se impressionando com um monte de coisa. A gente olha para fora e a gente pré-julga as pessoas por aquilo que nós estamos vendo, pela beleza que a gente acha que tem ou não tem, pelo status que a gente pensa que tem ou não tem, enquanto Deus, Ele perscruta o mais íntimo do nosso ser. Ele olha para a gente assim: eu sei quem você é, eu conheço você melhor do que você mesmo. Porque Deus está olhando para nós e entendendo uma coisa, e preocupado, entre aspas, com uma coisa: com o seu interior. E o que eu estou dizendo para você nessa noite é importante que você se cuide. Sim, a Bíblia não condena em nenhum momento a beleza externa, não condena. Mas uma coisa que a Bíblia adverte é para que a gente não seja superficial e a gente priorize a beleza externa em detrimento do caráter, do interior, porque é isso que Deus olha. Deus está olhando para a gente aqui, você acha que Ele está olhando essa roupa que você definiu para vir para o culto, meu irmão? Você acha mesmo que Deus está olhando para a terra agora, dizendo assim: Ele está vestindo Louis Vuitton, Chanel, ou Shopee? Você olha para mim, estabelece o julgamento que você quiser. Você olha para essa pessoa que está do seu lado, você estabelece um preconceito que você acha que define ele. O bom disso tudo é que Deus não vai aqui fora, na roupa, não. Deus sabe exatamente a beleza ou não que existe dentro de você. Deus realmente sabe se esse coração é tão belo como a roupa que você veste. E por que eu digo isso? Porque quando eu começo a entender que Deus está extremamente analisando, olhando o meu interior, aí eu compreendo que aqui fora é um reflexo do que está por dentro. É, pastor, claro, a Bíblia tem resposta para tudo. Provérbios 15, verso 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O que Provérbio está sinalizando? Ele está dizendo: olha, o que vai ser transparecido por fora só é reflexo daquilo que você estabelece no seu interior, no seu coração. É isso. Ou seja, se aqui dentro não há o coração alegre, como diz Provérbios, irmão,
nosso interior vai se refletir no nosso rosto. E por isso que a gente precisa ajustar o quê? O interior. Porque quando o seu interior está ajustado, primeira coisa que ele vai gerar para você, diga comigo, paz. Diga forte, paz. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente em Cristo Jesus. Quando aqui dentro está tudo ajustado, aqui fora existe paz. Aqui fora você vê o sorriso no rosto, mesmo que você não se sinta lá tão aparentemente, esteticamente belo. Porque está tudo ajustado. Quando Paulo está escrevendo esse texto aos Filipenses, Paulo está dizendo isso. Olha, isso é só um reflexo. A paz de Deus, ela transborda no rosto de um homem que tem o seu coração em Cristo Jesus. Irmão, tem gente que você olha para ele, só de olhar você fala assim, você fica anestesiado. É ou não é verdade? Por quê? Porque a feição daquela pessoa transmite o quê? Paz. Já tem gente que você olha e fala assim, meu Deus do céu. Porque o rosto transparece um peso, ou sei lá, qualquer outra coisa que você queira definir. E a gente está achando que o problema está aqui fora. Paulo está dizendo, a paz de Deus vai exceder, vai guardar o coração de vocês. Por quê? Porque aqui dentro está tudo ajustado, está tudo alinhado. A beleza interior, como a gente deveria se preocupar com isso. Sabe qual que é a segunda coisa? Cordialidade. A palavra é difícil, mas isso aqui. Sabe o que é cordialidade? É alguém que manifesta de maneira explícita afeto e simpatia. Simpatia. Projeta para mim, esse aqui eu tenho que ler com vocês. Romanos 12:10. Olha bem, eu estou sendo bem pastoral com vocês hoje. Olha a pancada de Romanos 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é alguém de gentil aspecto, como essa qualidade de Davi? Alguém que expressa, manifesta simpatia. Pastor, o que é isso? Vocês leram aí Romanos capítulo 12. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: eu sou desse jeito, quem quiser que me ature, quem quiser que me engula, me aguente. Talvez você não conhece, talvez você seja essa pessoa que já disse isso. Sabe o que é ser de gentil aspecto? É expressar simpatia nas suas relações. Sabe o que é ser de gentil aspecto? É quando você chegar, o bolinho não se dissipar. Pastor, o senhor está pegando pesado? Está escrito, estou tranquilo. Sabe o que é ser de gentil aspecto? É alguém olhar para você e dizer assim: cara, eu gosto de estar perto de você. Eu me sinto bem do seu lado. O lugar onde um homem de gentil aspecto, uma mulher de gentil aspecto está, é um lugar onde, além da paz que ele traz, irradia, é um lugar de cordialidade. Você se sente bem.
Sabe aquela pessoa que você conhece? Que você chega do lado dela, você pode estar no dia mais ruim, aquele dia escuro, que parece que as coisas melhoram. Só o fato da presença dela estar ali, ao seu lado ou com você, você se sente bem. Isso é expressão de quê? De um aspecto gentil. E isso não é porque aquela pessoa é bonita. Isso não é porque ela está bem vestida. Isso é expressão do interior. Tem gente que por onde chega, cria inimigos. Tem gente que por onde chega, não é bem quisto. Você consegue compreender isso? E aí eu gostaria que você se perguntasse: pastor, será que eu não sou essa pessoa? Será que, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, eu estou amando cordialmente? Eu estou expressando simpatia, afeto? Não, como é bom ser recebido por alguém com um sorriso no rosto, sim ou não? Como é bom você ser recebido por alguém que transmite paz e alegria. Ela chega perto de você, você se sente melhor. Por quê? Porque a pessoa é assim. O interior dela está estabelecido, como Paulo diz aqui em Romanos, em amor. O que é isso? Ser gentil aspecto. Irmão, onde Davi colocava os seus pés, Davi era um homem querido. A presença de Davi era marcante. A presença de Davi era necessária. Gostavam de estar perto dele. E sabe o que eu oro, irmão? Para que a gente não seja como um dos reis da Bíblia. E que a Bíblia diz que esse homem se foi sem deixar saudades. O dia que eu li isso, pesou meu coração. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe o que é alguém partir e você dizer assim, não faz falta? A terceira expressão, ou característica, além da paz e da cordialidade, é a serenidade. Fala comigo assim, serenidade. Sabe o que é isso? É a capacidade de agir de maneira racional e temperada em todo momento. Sabe o que é ser um homem, uma mulher sereno? É aquele que não é levado, não é conduzido pelos seus impulsos, nem tampouco pelas suas emoções. Pastor, a Bíblia diz isso? Claro. 1 Pedro 3,4 diz que, em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Se você ler o contexto aqui, Pedro está falando para as mulheres cristãs, a princípio. Ele está dizendo para as irmãs serem assim. Mas obviamente, que numa aplicação mais ampla, isso serve para todo crente. Todo crente. Por quê? Você já conheceu alguém destemperado no falar? Você já conheceu alguém que todo o ambiente onde ele chega, a conversa dele destoa do lugar? Você conhece alguém, e porque muitas vezes, eu já tive situações disso,
de olhar e dizer assim, poxa, eu não gosto de estar naquele ambiente, porque a pessoa, o estilo que fala, a conversa que fala, não me agrada. Então eu prefiro não estar perto. Por quê? Porque não é alguém que expressa, como Pedro disse, um espírito que é amável e sereno. Irmão, lembre sempre disso. O seu interior é que está em jogo aqui. É muito mais do que aparência externa, é muito mais do que beleza. Tem gente que é linda por fora, não pode abrir a boca. Tem gente que se veste muito bem, mas não sabe estabelecer o mínimo de serenidade ao lidar, ao interagir com o outro. Você consegue compreender isso? Expressão do nosso interior. Por isso que sempre você vai ouvir, em quase todas as mensagens aqui, que o que precisa ser transformado é o nosso interior. Por quê, pastor? Porque se o nosso interior não estiver transformado, irmão, aqui fora vai ser só reflexo disso. O que você transparece vai ser só reflexo disso. E você pode até esconder de quem você quiser, mas Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus conhece exatamente a nossa realidade, quem somos, o que falamos, o que fazemos. Pare para pensar. Você é querido, irmão. Sabe, quando você chega num lugar, aquele ambiente exala paz, essa paz de Deus. Quando você entra em um lugar, a manifestação, a maneira como você interage com o seu semelhante, com o outro, é cordial, é serena. O mundo está dizendo para nós que isso aqui equivale, essa roupa, essa carcaça. Se o nosso corpo fosse tão precioso assim, irmão, depois de 3 dias de falecido ele não acabava. Por isso a Bíblia diz que nós somos pó e vamos voltar exatamente para esse lugar. Pastor, qual é a métrica até aqui? Cuide de você. Cuide da sua aparência. Se ame, por quê? Porque a Bíblia diz que se você não se amar nem ao outro, você consegue amar. Mas analise o que está aí dentro desse seu coração. Por trás de uma roupa bonita, pode ter um coração podre. Por trás de uma bela maquiagem, de um belo cabelo, pode ter alguém com o coração perdido, que não tem paz. E isso, uma hora ou outra, se reflete aqui fora. E sabe o que eu pensei? Que a Bíblia, ela tem resposta para tudo, irmão. Sabe o que Deus fez? No dia que Ele vai criar o homem, Deus dá uma expressão que é clara. Se Davi aqui era um homem, como o texto diz, de boa aparência, nós temos algo que é peculiar, exclusivo. As suas roupas caras, os seus belos adornos, tudo isso pode influenciar na sua imagem, mas não vai definir se você é um homem realmente de um aspecto gentil.
Há uma expressão, a gente chama isso na teologia de imago Dei, a imagem de Deus. E foi exatamente assim que Deus criou o ser humano. Sabe o que Deus fez? Ele disse, olha, Gênesis 1, todos nós conhecemos. Deus vai criar o homem e diz, eu preciso fazer ele a minha imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe o que os homens fazem? Eles criam deuses conforme a sua imagem. O Deus da Bíblia decidiu criar o homem à sua imagem, à sua semelhança. E por que eu estou dizendo isso? Se nós estamos tratando de falar de beleza, de aspecto gentil, de aparência, a gente precisa entender uma coisa. Antes de qualquer pessoa olhar para você e ver a sua maquiagem, deveria ver a imagem de Deus. Antes de qualquer pessoa olhar para você e te elogiar pela vestimenta que você veste, deveria olhar para você e ver a imagem de Deus. Antes de nós nos preocuparmos em estabelecer padrões ou viver os padrões que a cultura estabelece, você deveria se preocupar uma coisa: quando olham para você, eles estão enxergando a imagem de Deus? Se pergunte: você está refletindo a imagem daquele que te criou? Você se parece com o seu Pai Celestial? Quem olha para você, vê só um rostinho bonito ou vê a imagem de Deus brilhando em você? O que define as suas interações e as suas relações? Nós precisamos ter a consciência, nós fomos criados para refletir a imagem de Deus. Você está preocupado com a boa foto? Você está preocupado com a roupa cara? Você está preocupado com a boa pose? E se esqueceu do seu real propósito de refletir a imagem de Deus? Estamos olhando para o seu rosto e vendo só o externo, enquanto a gente não entendeu ou não está preocupado de fato com essa realidade. Você precisa revelar a pessoa de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Pelo amor de Deus, quando o profeta Elias, ele passa diante da casa daquela mulher, isso aqui ela olha para ele, e sabe o que ela diz dele? Só pelo caminhar daquele cara, ele estava passando na rua, ela olha para o marido e diz assim: aquele homem que vai ali é um santo homem de Deus. O caminhar daquele homem denunciava que ele era um homem de Deus. A maneira como ele andava dizia: ele é o homem de Deus. A imagem de Deus aparece, transparece nele. O que eu estou dizendo para você nessa noite é: você é mais do que um rostinho bonito. Você é mais do que uma roupa cara. Você é muito mais do que isso. Você tem um papel que é o quê? Olharem para você e ver essa imagem refletida no seu rosto. Pelo seu sorriso, pela sua fala, pelos seus olhos. Mas
nós não. A nossa preocupação é outra. A nossa preocupação é estar bem apresentável diante da sociedade. A nossa preocupação é outra. Enquanto você deveria fazer uma coisa só: preocupar-se se o seu rosto, se a sua imagem se parece com a imagem daquele que te criou. Estão olhando para quem, irmão? O que é que estão vendo em você? Ou melhor, quem estão vendo em você? Pare de se preocupar com aquilo que o mundo está estabelecendo. E seja aquilo que Deus estabeleceu. Você transparece a imagem de Deus. Pastor, qual é a boa aparência da igreja? A imagem de Deus. Com quem a igreja deveria se parecer? Você acha mesmo? Que é com aquela atriz bonita que você olha lá na televisão e fala assim: eu queria ser igual ela. Ah, eu queria ser igual ele. Coitado de você. Você não entendeu nada ainda. Eu queria ser igual aquele influenciador do Instagram. Aí Deus olha para a gente e fala assim: eu te chamei para ser a minha imagem. Não, eu não quero que você se pareça como o galã das 9. Não, eu não quero que você se pareça como Hollywood. Não, Deus, eu quero que você se pareça com quem? Comigo. Você só precisa ser isso. Por quê? Porque em qualquer lugar onde você chegar, irmão, que você demonstrar e transparecer a imagem de Deus, acabou. O ambiente muda. Acabou. Você conhece de longe um homem que transparece a imagem de Deus. Você sabe. O rosto de um homem de Deus, o rosto de uma mulher de Deus é reconhecido facilmente. Você sabe, você vê. Então, por favor, seja um desses. Você consegue entender isso? Eu queria que você ficasse de pé, deixa eu orar com você. A sua aparência está revelando quem? Curve a sua cabeça. Porque ao mesmo tempo que Deus pode curar você dessa síndrome de se tentar parecer com o mundo, Deus pode alinhar você e dizer: Deus, eu quero transparecer a sua imagem. Eu fui criado para isso. E eu sinto no meu espírito o Senhor dizendo isso para alguns de nós aqui essa noite. Você não foi criado para ser a imagem que o mundo está dizendo. Você não pode esconder aquilo que Ele criou você para ser. Não tente ser um artista da vida real, da sua vida.
seja apenas o que Deus estabeleceu para você. O mundo precisa ver a imagem de Deus no seu olhar. O mundo precisa ver a imagem de Deus em você. É para isso que Ele te criou. Sem máscaras, sem filtros, sem aquela beleza estereotipada que você estabeleceu. Só aquilo que Ele criou para que você seja. Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra encontre guarida no nosso coração, como uma boa semente, ela produza nessa terra, Senhor. Nos dê consciência de que a boa aparência da igreja é a imagem daquele que nos criou. Nos torne, Senhor, cada vez mais parecidos com o Senhor. Pai, é isso que nós precisamos e devemos transparecer. Que o padrão do mundo não seja o padrão da igreja. Que o padrão do mundo não seja o padrão que a gente estabelece ou tem como certo, Senhor. Que a palavra do Senhor defina a nossa identidade. E que a beleza de Cristo seja refletida no rosto dos teus filhos. A minha oração é essa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode glorificar o Senhor do seu lugar, adorar Jesus.